A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no EBD em Síntese Momento Pedagógico, classe de adolescentes. Irmã Zuênia falando aqui, da Congregação de Sol da Justiça, setor 39, Natal, Rio Grande do Norte. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, todo o povo de Deus, amados irmãos professores que estão nos assistindo. Aqui é quem vos fala, irmão Ângelo. Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, na congregação de Gileade, no setor 10. Vamos lá. Amém. Hoje, né, estamos iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2025. E nós temos agora como o tema principal, né, a nossa lição, Grandes Cartas para Nós. E a primeira lição fala sobre a importância da comunicação. E nós que somos muito comunicativos, né, irmão Ângelo? Já pensamos, já tivemos algumas ideias. Então, espero, querido professor, que dei muito para vocês usarem. A mensagem da nossa lição diz assim: Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Que se encontra lá em Atos, capítulo 15, versículo 30 e 31. Nós temos três objetivos nessa lição, e o primeiro é destacar a importância da carta como meio de comunicação. Segundo, explicar o papel das cartas para a igreja primitiva. E o terceiro, reforçar a importância atual de estudar as cartas do Novo Testamento. Então, professor, esse trimestre agora nós iremos falar sobre as cartas, né? E hoje eu trago para vocês uma dinâmica para ser aplicada do primeiro dia de aula até o último dia de aula, então lá nas 13 lições, que é o amigo de oração. Então, assim como a gente faz aquele mãe de oração, nós iremos fazer um amigo de oração, onde vocês irão, cada aluno sorteará o nome dele bíblico e o nome do amigo, né, de oração. E lá ele vai escrever uma carta ali todo domingo, ou esperar a resposta, né, para poder escrever novamente. Então, como exemplo, né, eu vou citar aqui eu, irmão Ângelo e o irmão Henrique, que é o meu esposo, amigo do irmão Ângelo, né? Vamos dizer que eu vou ser Ruth e eu tirei Ângelo, e Ângelo é Mateus e tirou Henrique. Então, eu que tirei Ângelo, vou lá escrever a carta para Ângelo. Paz do Senhor, Ângelo. Tudo bem com você? Estou muito feliz de ter lhe tirado no amigo de oração. E eu gostaria de saber um motivo de oração por qual você quer que eu ore pela sua vida, né? E aí pode dar dica para eles, né? Ah, você quer que eu ore pela escola? Como é que você está na escola? Está tudo bem? Né? Muitos deles, às vezes, não têm aquele entrosamento, né? Tem grupos separados, então esse momento da dinâmica vai servir justamente para fazer a união da classe. Então, aí entrega para o irmão Ângelo escreve para Henrique como Mateus, e aí Henrique vai lá e responde o irmão Ângelo me responde, e aí o irmão Ângelo me respondeu: Ah, paz do Senhor, Ruth, estou feliz de ter recebido sua carta. Eu gostaria que você orasse, desculpa, pelos meus colegas na escola que não aceitaram a Jesus ainda. Então, eles vão trazer motivos para orarem juntos durante, né, essas 13 lições, compartilhando entre eles. Então, vai ser um momento de união e incentive, professor, eles a trazerem uma balinha junto com a carta, um chocolate, né? E o encerramento, eles podem até fazer trocas de presentes, estipular ali um valor, né, mais em conta, até R$ 20, ou pode fazer até mesmo um amigo doce, cada um leva um chocolate para entregar para o amigo que tirou, né? Então, tenho certeza que eles vão ficar animados, empolgados, e assim nós conseguimos trazer para eles a importância, né, que as cartas de estudar as cartas como um meio de comunicação e também como reforçar a importância atual deles explicar o papel das cartas para a igreja primitiva.
né? O povo da igreja primitiva, eles passavam por momentos, né, muitas vezes de aflições, e eles recebiam essas cartas como um ânimo, né, a mais. Então já ajuda vocês a dizerem que eles vão estar fazendo igual o povo, né, vão estar sendo guiados por Deus para animar as pessoas, animar o colega que tirou, né, que igual, né, o povo de Deus precisava desse ânimo, certo? Então, tenho certeza que vai ser um momento muito divertido. E, professor, de preferência, quem receba as cartas, seja você, né, para que os outros não saibam, né, ou pode ser alguma, se você estiver participando da dinâmica. Escolher um outro professor, talvez conversar com o supervisor pedagógico da sua sala, da sua congregação, né, perguntando a eles se ele não pode ficar responsável por receber as cartas, para que você também não saiba quem é ali, né, o seu amigo de oração. E essa foi a inspiração que Deus me deu. Na hora que a gente estava conversando sobre a lição, debatendo, a gente já teve uma visão clara, muito clara do que Deus queria trazer para vocês, amém? Então, irmão Ângelo, com a sua dica pedagógica. Amém, vamos lá. Como a nossa irmã Zuênia, né, já mencionou o tema, né, dessa lição, que vai falar sobre a importância da comunicação. É, a, enfim, gostaria de trazer aqui nesse momento pedagógico, né, uma diquinha pedagógica para a gente trabalhar essa questão da comunicação na nossa sala de aula, né? Como já foi bem falado pela nossa irmã Zuene, a questão do uso das cartas na igreja primitiva, né? A importância do uso delas e como isso foi importante para a igreja, né? Para a construção da base da nossa igreja na época, né? Nossa própria lição tem um momento, né? Que é o Ei Professor, né? Que é logo no início, chama a atenção do professor para sobre algumas coisas e ele traz aqui algo que eu gostaria de destacar nesse momento pedagógico. Não podemos perder de vista que a nossa tarefa primordial não se resume à mera transmissão de informações. Nosso compromisso deve ser o de ajudar nossos adolescentes a serem genuínos discípulos de Jesus Cristo. As cartas, né, o uso das cartas na igreja primitiva foram extremamente importantes, porque elas passavam para a igreja, né, aspectos referentes à moral, né, referente aos valores, à ética cristã e aquilo que Deus queria falar para a igreja, né, para os irmãos que estavam ali naqueles locais. Então, a gente precisa mencionar isso e a importância dessa lição, né, desse trimestre, na verdade, como um todo, para o desenvolvimento, para a gente poder trabalhar e conhecer também como que essas cartas se estruturavam e também o quanto que elas ajudavam, auxiliavam a igreja primitiva na época, tá? Então, a importância da comunicação nesse processo vamos dizer assim, de manutenção dos valores e da ética cristã, tá certo? Nos dias atuais, principalmente, olha só, eu sempre gosto de falar dos dias atuais, porque nós estamos vivendo, meus amados irmãos, tempos difíceis, né? Em que tem sido cada vez mais difícil se comunicar com o nosso adolescente, né? E aí nós vamos trabalhar essa dinâmica de comunicação, mostrar a importância da comunicação para a igreja primitiva pelas cartas, né? Vamos estar estudando as 8 últimas cartas do Novo Testamento, na própria lição vai trazer Hebreus, né? Tiago 1 e 2, Pedro 1, 2 e 3, João e Judas, tá certo? Então vamos lá. Eu preparei para vocês aqui uma dinâmica que vai falar especificamente sobre a comunicação, a importância dessa comunicação e como nós temos nos comunicado, né? E aí a gente sabe que a comunicação especificamente não é só aquilo que nós dizemos, né? Também existe a comunicação corporal, aquilo que nós estamos vestindo, como nós estamos nos portando diante de determinadas situações, mas a dinâmica vai falar basicamente sobre a comunicação oral, né? Então você vai levar ali de 20 a 30 minutinhos para estar aplicando essa dinâmica na sua sala de aula, tá certo? O material necessário: copos descartáveis, transparentes, né? Um por cada aluno, água limpa e aqueles corantes, né? Vermelho, azul, verde, né? Com várias cores. Tigelas ou balde, prefiro um balde, acho que é mais fácil, né?
versículos impressos de forma opcional e a Bíblia, né? Então a gente vai primeiro introduzir essa dinâmica na nossa aula, perguntando ao nosso grupo: as palavras têm poder? Né? Já ouviu algo que te marcou para o bem ou para o mal? Né? Alguém, algum irmão ali, já falou algo para você que no momento difícil lhe trouxe ânimo? Ou isso já faz uma conexão perfeita com a dinâmica que a nossa irmã Zoênia passou no primeiro momento desse momento pedagógico, né? Você acha que Deus se importa com o jeito que nós falamos, que nos portamos, que vestimos, né? Com as coisas, com as roupas que nós vestimos? Será que Deus se preocupa com isso? Né? A gente pode também introduzir essa pergunta e refletir, né? E ouvir também os nossos alunos, né? Segundo ponto, a atividade, né? Entregue a cada participante um copo com água limpa. Diga que isso representa a nossa comunicação quando estamos alinhados com Deus. Limpa, transparente e pura, né? Em seguida, comece a descrever exemplos de comunicação negativa ou também você pode pedir para que os seus adolescentes citem, né? Por exemplo, fofoca, mentira, críticas destrutivas, né? Ironia, gritaria, responder, né, com raiva ao nosso irmão, né, ou num tom mais alto, ou muito alto, né, de afronta, tá certo? Falar demais e ouvir de menos, né, certo? Então, para cada exemplo citado, você vai pingar uma gota de corante no copo, né? Quanto mais exemplos, mais sujo o copo vai ficar, né? E aí você pode ficar bem à vontade em relação aos exemplos, tá? A água vai mudar de cor, simbolizando como nossa fala pode ser contaminada. Olha só que coisa interessante, né? Ao final você vai ter um copo, né, bem sujo, tá certo? Com água bem suja. Depois pergunte: o que aconteceu com a água, né? Você beberia a água, né, da forma que ela está? É assim que Deus vê quando usamos mal nossas palavras, né? Você vai questionar e ouvir também o retorno dos seus alunos. E aí eu trouxe aqui algumas leituras bíblicas, né, para que a gente pode utilizar de reflexão, tá? Na aplicação dessa dinâmica, né? Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação. Tiago 3:10, 11, da mesma boca procedem bênção e maldição, né? Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, né? Entre outras que você pode estar pesquisando, amado professor, e trazendo também de fundamento, né, para essa dinâmica dentro da sua aula, tá? Perguntas para refletir. O que mais contamina a nossa fala hoje? Né? Será que é aquilo que nós estamos assistindo? Né? Será que são as coisas que nós estamos vendo nas redes sociais? Será que são as conversas paralelas que nós estamos tendo na nossa escola? Né? Isso é importante, né? A gente trazer para a sala de aula para fazer eles refletirem sobre isso. Né? Como podemos deixar Deus purificar a nossa boca? Né? Como é que nós podemos fazer pedir ajuda ao Senhor para essa purificação, orando mais, né? Você vai ouvir, lendo a Bíblia, né? Participando dos trabalhos da congregação, né? Pedindo orientação aos professores, aos líderes, né? De departamento, ao nosso pastor, né? Falando com Deus, se ajoelhando, né? Melhorando essa comunicação com o Senhor, tá? Qual foi a última vez que você abençoou alguém com suas palavras? Lembre-se que a sua boca ela precisa ser usada para abençoar o outro, tá certo? Então, isso são perguntas que você pode estar trazendo também para esse momento da dinâmica, né? E aí, conclusão e oração. Diga, nossas palavras têm o poder de curar ou ferir, levantar ou derrubar. Que a nossa boca seja um canal de bênção, como a de Jesus foi para todos aqueles que estavam acompanhando a ele, né? Os seus discípulos e os ouvintes ali, nos inúmeros momentos que Jesus abençoou a vida deles ali. Tá certo? Então, esse é um momento importante de você falar sobre essa comunicação, esse processo de comunicação que é tão importante para a nossa vida e principalmente para nós cristãos. Tá certo? Essa foi a dica pedagógica, né, que eu trouxe para vocês aqui nesta noite. E eu vou dizer uma coisa a vocês, ó. Eu não sei se vocês vão usar a dica pedagógica da irmã Zuênia, mas eu vou usar, porque eu gostei, viu? Gostei demais, viu? Então vamos lá, pessoal. Obrigado. Vai ser uma bênção, né, irmã Angela? Eu estava aqui olhando, enquanto você estava falando, também já estava aqui olhando as outras lições, e como Deus ele vai instruir, né, os nossos adolescentes
através dessa lição. E você, querido professor, vai ser o canal de bênção de Deus, hein? Aqui na Terra. Então, estamos aqui encerrando mais um momento pedagógico da classe de adolescentes, muito felizes, grato ao Senhor Deus por estarmos aqui, né, nessa primeira lição do trimestre. Que Deus abençoe, dê muita saúde durante esse momento para vocês, professores, e sabedoria, né? Busquem cada dia mais que o Senhor ele nos capacita, nos orienta. Gostaria de agradecer ao pastor Martim, a toda a direção do DENEC pela confiança, né, depositada a nós, e ao irmão Ângelo por estar aqui presente, né? E a você, professor, por estar tendo esse tempo, né, se dedicando. Se preparando para trazer o melhor para a sua sala de aula. Que o Senhor abençoe, fique com Deus. Irmão Ângelo, com as suas considerações finais. Agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade de estar junto com os amados irmãos aqui, em mais um momento pedagógico, né, toda a diretoria do DENEC que tem nos apoiado, nos ajudado, para que esse momento aqui fosse possível, né, e a todos os amados irmãos professores que têm nos acompanhado aqui nesse canal, né, dizer a você, se você ainda não nos segue, né, segue aí, curte, compartilha esse material, né, que é muito importante, vai ajudar, eu creio, né, muitos irmãos nas suas classes, na Escola Bíblica Dominical. Dentro aqui também desse canal, nós temos outras lições sendo estudadas, né, momentos pedagógicos também, com dicas pedagógicas para as demais classes. Então, comente lá com o seu superintendente de Escola Bíblica Dominical, tá certo? Com seu sua supervisão pedagógica, tá certo? Comente que existe esse canal aqui, né? E você pode estar contribuindo, né, com o crescimento da escola bíblica dominical, que é tão importante para o desenvolvimento, né, da nossa igreja, da nossa congregação, do povo de Deus aqui na terra. Meu muito obrigado a todos vocês. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até o próximo EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Amém. A paz do Senhor.